Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, quando aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs? Uma breve reflexão sobre a palavra de Deus, a homilia, que é uma reflexão que complementa a liturgia da palavra que acabamos de ouvir. A primeira leitura nos fala que nós devemos, na nossa vida, buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocar a Deus enquanto Ele está perto. Isso se traduz da seguinte forma, queridos irmãos e irmãs: a nossa vida é um tempo de escolha para nós. É um tempo em que nós temos a oportunidade de, pela nossa liberdade, escolhermos estar perto de Deus. Deus nos faz livres para escolher o nosso destino. Deus, que nos criou sem nós, não pode nos salvar sem que nós façamos uma adesão ao seu plano de amor. Santo Agostinho diz assim: Senhor, criaste-me para ti, meu coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Fomos criados por Deus e para Deus, e temos esse tempo da nossa vida para escolher o nosso destino eterno. Então esse é um tempo de misericórdia, esse é um tempo no qual devemos ou não responder com o nosso sim à vocação que recebemos de sermos amigos de Deus. Muitas pessoas vivem essa vida, e alguns
vão viver 80, outros 90. Os mais fortes, né, chegarão a essa idade. Mas muitas pessoas vivem a vida como se Deus não existisse e buscam as glórias humanas, buscam o dinheiro, o status, sucesso, prestígio social, bens materiais, a felicidade nas coisas aqui da terra, coisas muitas vezes que são boas, como por exemplo o matrimônio, relacionamentos, filhos. Mas nada disso basta para a nossa alma. Nossa alma tem sede de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a nossa alma por vós, ó nosso Deus. Nós temos sede de Deus, temos sede de vida eterna, e nada poderá preencher esse anseio que temos no coração. O Senhor então, Ele nos fala na primeira leitura: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os teus caminhos. Isso quando nós vivemos longe de Deus, quando nós, como aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden, queremos ocupar o lugar de Deus e não reservar a nossa adoração ao Criador, e desobedecemos a Ele pelo pecado, né? Então o Senhor Jesus nos convida nesse tempo para nós fazermos a nossa escolha. E a nossa escolha deve ser sempre caminhar perto do Senhor. Diz o Salmo responsorial: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. É isso que Jesus nos promete também no final do Evangelho de São Mateus. Ele diz: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele promete: estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O Senhor está perto de nós, Ele está à nossa disposição. O Senhor Jesus é o Deus Emanuel, né? Significa Deus conosco. Ele se fez homem para que nós o pudéssemos tocar. Se fez pequenino, a manjedoura de Belém, pobre, né? Para que nós o possamos tocar e o invocar. E Ele sempre nos escuta. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele fez uma oração ao Pai: Pai, eu sei que Tu sempre me escutas, mas eu faço essa prece para que essas pessoas possam entender isso também. E Ele quis nos dizer também que agora, ressuscitado, Ele também sempre nos escuta, está sempre pronto a nos acolher. Meu irmão, o céu é uma realidade que existe e é um estado de alma, e também o inferno, que é a renúncia total a Deus. O purgatório é um tempo de purificação para aquele que, amando a Deus, ainda precisa purificar os seus pecados. Tudo isso nós temos que ter consciência desde agora, no hoje das nossas vidas, que nós fazemos as nossas escolhas enquanto respiramos, enquanto pisamos os pés aqui nessa terra. Depois que entregarmos a nossa alma a Deus, e isso é certo, o encontro com Deus é certo, ou nós vamos até Ele pela nossa morte, ou Ele vem até nós na sua segunda vinda. Mas o encontro com Jesus é certo. E aí, nosso livro da vida será aberto diante de Deus e nós vamos colher, né, a nossa escolha. Mas o Senhor Jesus quer que nós estejamos salvos, todos nós, no paraíso que Ele tem guardado para nós. E isso é o que Ele nos conquistou pela sua morte e pela sua ressurreição, a vida eterna. E é isso também que nos conta a parábola de hoje. O Senhor nos fala de um patrão que convida trabalhadores para a vinha. Alguns Ele chama às 9 horas da manhã, outros depois ao meio-dia, às 3 da tarde. Tem uns que Ele chama às 5 da tarde, no final do expediente. E a todos eles Ele paga com uma moeda de prata, para todos esses que entraram na vinha do Senhor. Algumas pessoas reclamam: mas eu trabalhei desde cedo e você dá a mesma paga. É porque, meu irmão, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ele não está olhando para os nossos méritos. Os méritos são todos de Cristo.
É Ele que nos traz a salvação. Existem doutrinas de religião que falam que nós devemos nos purificar por meio de várias vidas para alcançarmos a iluminação e a comunhão com Deus. Não é assim que Jesus nos ensina. Ele nos ensina que Ele levou os nossos pecados na cruz. E por méritos dele, o seu sangue derramado, nós fomos salvos e fomos justificados. E pela sua ressurreição, ele abriu as portas do reino dos céus para toda pessoa que crê nele. Então os méritos são todos de Jesus. O que ele nos convida é que nós demos o nosso sim. E ele ensina isso e representa essa parábola pela aquilo que aconteceu com o bom ladrão, que era o homem que estava crucificado com Jesus no Monte Calvário. As pessoas zombavam de Jesus, os judeus zombavam dele, os romanos, os soldados que o crucificaram, mas havia lá um homem, provavelmente era um assassino, a tradição o chama de Dimas. Ele se vira para Jesus e diz, primeiro ele repreende o outro ladrão crucificado, que dizia para Jesus descer da cruz, e ele diz assim, esse homem é inocente, nós somos culpados de estarmos sendo crucificados. E ele se vira para Jesus e diz, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então esse homem, ele é um trabalhador da última hora, da altíssima hora. Se nós formos falar em termos futebolísticos, ele estava nos 2 minutos da prorrogação da sua vida. E ele conquistou o céu. Por isso ele é o bom ladrão, ganhou a vida eterna. Porque a vida eterna é ganha pela fé em Jesus Cristo. Os méritos são de Jesus. Nós vamos ter até o último suspiro da nossa vida para fazer a nossa escolha por Cristo. É por isso que os sacerdotes e os cristãos se aproximam dos moribundos que estão para morrer e os convidam a se arrepender dos seus pecados, porque ainda é tempo, até a última hora, de se arrepender e dar o sim para Jesus. E ele vai dizer, vem meu filho, vem minha filha amada, vem para o reino que eu preparei para você. Eu só queria que você dissesse o seu sim ao meu plano de amor. Eu já conquistei a moeda de prata, eu já conquistei o céu para toda a humanidade. Basta agora que você livremente dê o seu sim e você receba a salvação que Jesus preparou para toda a humanidade. Que Nossa Senhora Aparecida, então, interceda por nós, para que nós demos o nosso sim desde agora, desde hoje, e já tenhamos o reino dos céus, que nos traz felicidade desde o hoje das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,